Agora eu quero chamar uma reportagem, daqui a pouco inclusive eu estou recebendo aqui a secretária de Planejamento e o secretário adjunto de Planejamento também, que é um tema que tem ganhado muita discussão no mercado empresarial, os empresários da cidade, que é a questão do Habite. O Joel Jonas vai trazer para a gente a informação agora na tela do Bronca. O habite comercial é utilizado para garantir que o imóvel seja reformado ou construído de acordo com as normas legais do município em que está localizado e abrange casas, prédios, galpões e salões. Em Vilhena, a certidão que deveria ser entregue em 30 dias, o empresário que não quis ser identificado disse estar esperando há mais de 90 dias. Nós, comerciantes, estamos passando por um transtorno referente ao Habite em Vilhena, que são atualizações dos pontos comerciais. Tendo em vista que os processos estão parados mais de 90 dias, esses processos ele acaba dando uma grande impasse do crescimento em Vilhena. Estamos aí com uma demanda de mais de 10 funcionários para efetivação e não conseguimos concluir referente a esse Habite, que não conseguimos gerar o Habite, não conseguimos gerar um CNPJ, não conseguimos ter a liberação do alvará e nisso vem vencendo, né, aluguel, IPTU, água, luz. Então, assim, nós comerciantes estamos com uma falta de regularização urgente referente a esse projeto que a Prefeitura implantou, que é o Habite. Pedimos aí uma compreensão e uma atenção maior referente a esse processo. Durante a última sessão da Câmara de Vereadores, parlamentares também falaram sobre o assunto e destacaram a demora por parte da Prefeitura para buscar uma solução. Que a gente estava numa pandemia aí, numa calamidade pública aí, as questões dos habites, dos prédios mais antigos e os alvarás, né? Hoje, se você apresenta um alvará na Prefeitura para abrir uma empresa, infelizmente não está conseguindo, porque primeiro eles exigem esse habite. E infelizmente foi feito assim num prazo muito em cima da hora. Hoje os comerciantes estão sem saber o que fazer. A CIV, quem quer montar sua empresa, também não sabe o que fazer, vereadores. Presidente, você me dá uma parte? Presidente, ontem eu estive lá na Secretaria de Planejamento, eu acho que esse é um assunto que está envolvendo todos os colegas, né? E ela me garantiu que na próxima semana, inclusive esse projeto já está até na Procuradoria, chega na Câmara de Vereadores um processo aumentando esse prazo até o final do ano. Então, pelo menos assim, já é um ponto de vista favorável para quem não iria mexer, né? Acho que vale a nossa luta aqui, eu acho que as pessoas, querendo ou não, as pessoas procuram primeiramente a Câmara de Vereadores para que nós façamos justamente essa defesa mesmo. Então, acho que é interessante aí e torcer para que, de fato, esse projeto chegue na casa, porque a gente está vendo assim que realmente existe uma cobrança muito grande, um momento de dificuldade. Então, tudo aquilo que pode ser feito em benefício das empresas, né, vereador Zeca, nós temos que fazer. Então, acredito que na próxima semana aqui vai chegar esse projeto de lei aumentando o prazo, estendendo o prazo até final desse ano, 2022. Muito obrigado, presidente. Beleza, isso é importante. A gente já vem ouvindo isso há muito tempo e infelizmente não tem solução, vereador. Por isso que hoje a CIV, os empresários, quem quer montar seu próprio negócio está em desespero, porque chega ali na fazenda ou no planejamento, além de ter o ISS, além de ter as obrigações, às vezes vai ter que fazer algumas reformas nesses prédios. E hoje a gente sabe, quando é para o poder público, existe a questão da pandemia. Quando é para o privado, parece que o poder público não está preocupado, que o privado também sofreu consequências da pandemia. E essas consequências ainda vai mais tempo que o fim do ano, no meu entendimento. Eu acho que a gente poderia prorrogar, no mínimo, por mais 2, 3 anos,
e as pessoas já vai colocando esses imóveis em dias. Então, vereador Samir, eu acho que até o final do ano não é suficiente, até porque hoje, para a gente que está aí no ramo da construção civil, hoje se demora em torno de até você conseguir um alvará, até conseguir o habites final, no mínimo é 120 dias, 150 dias está demorando, coisa absurda. Não tem estrutura, os funcionários não têm uma estrutura, os funcionários não têm a quantidade de pessoal que precisava, não tem nada. É 10 pessoas para fazer serviço de 30. Então, eu não vejo, vereador, até o fim do ano uma solução, mas se vier até o fim do ano, já ajuda a resolver algumas situações, que eu acho que o poder público está vivendo num momento de muita ditadura. Se falar que pau é pedra, pau tem que ser pedra, e a gente não pode viver isso num município igual Vilhena, que é um município que vem num crescimento muito grande, um município que aumenta a arrecadação 100 milhões em um ano, vereador Zeca. Não é viável querer receber um imposto de uma vez e deixar a arrecadação, empregos, ir para outros municípios, porque tem muitas empresas indo embora de Vilhena ou que queria se instalar em Vilhena, que está se instalando nos municípios vizinhos, Mato Grosso, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, e isso é um prejuízo muito grande. Essas empresas aqui, esses prédios, vai ter que ser regularizado, eu concordo, mas isso aqui, pela situação que a gente passou nesses últimos 2 anos aí, eu acho que a gente consegue dar mais um prazo para esses comerciantes, esses donos de imóveis, que também não tem sido fácil. Não é barato se você regularizar um prédio, dependendo a metragem do prédio. Uma reunião envolvendo a Prefeitura de Vilhena e a Associação Comercial foi realizada nesse final de semana para buscar soluções para diminuir o tempo de espera. Aí então a reportagem falando sobre isso, e agora eu recebo aqui no nosso estúdio, ao vivo, para falar com a gente, a secretária de Planejamento, o secretário adjunto, a secretária Sueli e o secretário Eduardo. Primeiramente, engenheiro, né? Mas você também estava como secretário um tempo ali, não ficou, Eduardo? Ah, eu lembro. E ficou gravado como adjunto na cabeça, tá? Primeiramente, boa tarde, Sueli. Verdade, trabalhou bem ele, né? É assim. Boa tarde a todos, né? Telespectadores, boa tarde, Elton. Nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que surgem por aí referente ao habite-se condicionado ao alvará de funcionamento de algumas empresas. Sueli, eu já vou fazer a pergunta. Vocês estão enrolando ou não estão enrolando? Não estamos. O que acontece é que as construções antigas, vamos falar especificamente das construções antigas, para as pessoas entenderem, viu? Nós temos as construções novas, requer alvará de construção, constrói-se, aí pede o habite-se para habitar. É uma coisa. Novos. Segue as leis normais. As construções antigas, apesar das leis ter sido já de 86, né, Eduardo, de 2001, são 2 leis, as pessoas normalmente não tinham o costume de seguir a legislação que já existe. Então, parece que a culpa é da prefeitura, não é? Nós estamos tentando resolver, há alguns anos já, teve vários programas, refis, que poderia ter regularizado. As construções até 2019, todas poderiam ter usado o refis para regularizar. Pouquíssimas utilizaram, viram? Então, a partir de 2020, começou-se o problema, 2021 foi prorrogada a lei, 2021 prorrogou a lei novamente, criou-se uma especial, e agora nós estamos novamente, ela venceu 31/12, essa lei já. Então, não é que nós estamos fazendo agora, não. Está vindo há anos já a prefeitura dando chance, regularize seu imóvel, várias campanhas, e ninguém regularizou. Ninguém não, alguns. E aí, então, hoje o problema, então, na verdade, da questão da demora do habite está no proprietário do imóvel. Nas empresas que estão se instalando em prédios antigos. Exatamente. Então, não é culpa da nova empresa, de jeito nenhum. Infelizmente, é a estrutura física que está irregular. Então, para que você possa alugar uma sala de um prédio, o prédio tem que estar regular. Como que a gente vai saber que o prédio está regularizado?
devido ao projeto, tem que apresentar um projeto para que a gente saiba se está tudo dentro das normas, para que consiga o habite e a empresa consiga o alvará de funcionamento. Isso é proteção de vida, proteção dos empregados que estão lá, é cuidado com o ser humano que vai utilizar aquele estabelecimento para trabalhar. Então, ele tem que estar habitável. Por isso, chama-se habite o documento que nós expedimos. E nesse caso do habite, envolve principalmente, eu acho que as grandes empresas acabam tendo um conhecimento que elas necessitam dessa documentação. Eu acho que hoje as pequenas empresas e os MEIs é que estão passando maior dificuldade. Verdade. Se eles estiverem instalados ou querendo se instalar nesses prédios que estão, de qualquer maneira, irregulares. Gente, irregular é uma construção que foi feita há alguns anos e ainda não tem o habite. Às vezes nós temos construções aí que não tem nem alvará de construção. Foi feita a revelia. Foi dada a oportunidade, não se atentou o proprietário, não é o empresário, é o proprietário do imóvel. Porque para nós lá, vale quem é dono do terreno. Ele é dono do terreno, então ele tem um imóvel construído. Às vezes nós temos, chega para a gente lá documento que tem um terreno, tem um prédio, mas para nós não tem nada, entendeu? Eu estou dizendo para nós enquanto regularização. É diferente da questão de aquele imposto, IPTU, essas coisas. Isso é outra situação. Estou dizendo regularização do imóvel para ter uma empresa funcionando dentro. Mas, teoricamente, quando a prefeitura cobra o IPTU, se ela já sabe que tem um prédio, ela sabe, porque senão ela cobraria o IPTU sobre um terreno vago. Essa comunicação, ela não existe? Como é que funciona? Porque na Secretaria de Planejamento, ali nós trabalhamos com análise de projeto em si. Se a gente não tem o material em mãos, ou agora via mídia, para que a gente possa analisar, ir lá verificar, então, quando chega o projeto lá, a pessoa abre, faz uma pré-análise e vai na obra. Chega lá, tem que medir janela, altura, telhado, ver se não está invadindo o terreno dos outros, ver se não ocupou toda a área sem respeitar as leis que já existem, as leis não são novas, são leis antigas. Então, tudo isso é analisado. Só que, se ninguém vai no planejamento e leva o pedido de habite-se, impossível nós cuidarmos da cidade de 100 mil habitantes. Poderia ter mil funcionários lá, não daria conta. Então, é o dono do prédio que tem que provocar solicitando o habite. Independente do IPTU. Independente do IPTU. Okay? É porque muitos me falam assim, Sim, mas eu estou pagando IPTU já, como é que a prefeitura não sabia? É independente do IPTU. Quer complementar, Eduardo? Não sei se precisa do microfone. Bom dia a todos. Eduardo, né, da prefeitura. O que acontece também nesse caso, como a senhora tentou explicar, o lote para a gente está vazio. E o morador fala que já recebe IPTU. Mas se ele vê lá, tem ou uma área mínima, que quando acontece essa área mínima, algum tempo atrás, um fiscal da prefeitura pode ter passado naquela rua por alguma outra demanda e ele vê que existe uma construção naquele lote. Então, isso se chama um cadastro que a gente tem lá para poder atualizar os valores. Então, ele passa na porta, vê uma casa parecida com a outra, para ele estar vazio aquele terreno, ele vai e lança uma área parecida. Nunca é um valor astronômico, né? Um valor simbólico para poder ter, porque ele viu que tem uma construção. Mas aí, o que compete? Como a Sueli falou, o proprietário tem que vir procurar a gente para informar, porque se deixar, vai ficar sempre aquele cadastro mínimo. Né? Então, por isso que existe a regularização. Em 2019, nós criamos a Lei 5195, né, que permite um monte de infração que tenha sido cometida pelos construtores ou os próprios donos do terreno que construíram de forma própria, para que regularize suas residências, ou seu prédio, comércio, o que seja. Né? Então, assim, facilitou bastante. Tem uma aplicação de uma multa pequena? Tem, só são 3% da área que foi construída. Né? E isso veio para facilitar. Muita gente procurou, sim, bastante. A gente conseguiu regularizar um monte de residência de 2019 para cá. Foi a partir do dia 22 de novembro de 2019. E o que aconteceu é que na virada do ano teve um problema com os alvarás de funcionamento. O que é isso? É para permitir que o comércio funcione. Então, muitas vezes a gente fala alvará e tem um conflito dos dois. Alvará de construção é quando você tem um terreno vazio e você quer edificar. E aí, quando você conclui, você recebe o habite. O alvará de funcionamento precisa do habite. Ou seja, você teve alvará de construção,
o ABITS e agora o de funcionamento. E para ter o de funcionamento, a gente até clama novamente para todo mundo, venham regularizar as suas construções. Entendeu? Porque a gente está fazendo um levantamento agora, adquirimos um drone, né? E ele faz um levantamento milimétrico. A precisão dele é muito pequena. Então, a gente consegue sobreviver na cidade, com o aparelho, a gente consegue ver a área construída da residência, do lote de cada um. Entendeu? Hoje, por exemplo, assim, reclamando essa demora. Hoje, por exemplo, para mim conseguir um ABITS de uma construção que está ok, quanto tempo leva? Ok. Depois que dá a entrada lá, gente, eu vou falar em planejamento. Né? Depois que chega no planejamento, nós, com todo o problema de Covid que teve, só de janeiro até agora nós tivemos 9 de engenheiros e arquitetos com Covid, só para vocês terem noção. Cada um desses afasta de 7 a 10 dias, aproximadamente. O ano passado nós tivemos quase todo mundo com Covid, então atrasou bastante. Atrasou assim. Agora nós fechamos o ano com 20 dias para a emissão de ABITS. Agora, infelizmente, nós atrasamos para quase 60 dias. E já estamos chegando de novo nos 40. Entendeu? Então, eu quero chegar até 20 dias novamente, daqui um mês mais ou menos, já empatou. Já vamos chegar nos 20 dias. Porque, pela lei nossa, 30 dias. Ele entrou no planejamento ali comigo, 30 dias depois a gente tem obrigação de dar o ABITS. Ok? Mas a gente está com esse problema todo que nós enfrentamos esse ano, então já conseguimos colocar nos eixos. O que acontece também? Outro problema que a nossa equipe enfrenta. Nós precisamos de levar o processo para a rua. A planta é papel. Ou, agora nós temos tablet, levar o tablet para a rua. Então, chega lá, eu tenho que ficar fora da casa, olhando com a trena eletrônica, medindo para lá e para cá. E aí, com chuva, não para de chover nesses últimos 15 dias, nos atrapalhou muito, porque a equipe técnica ela não tem condições de ir para a rua com material. Não tem como fazer de dentro do carro, só olhando lá, tá bom, não tem jeito, tem que medir. Tem que entrar dentro da casa, olhar se o tamanho do quarto está correto, a janela está correta, banheiro está correto, tudo isso tem que olhar, gente. É responsabilidade do engenheiro que vai assinar o ABITS. Qualquer coisa que esteja contra o ABITS, fora das normas, o engenheiro que assinou responde juridicamente por isso. Então, é muito complicado. Nós acabamos falando da questão comercial, mas também tem uma demanda de pessoas em relação a casas financiadas. Bastante. Né? Nesse quesito, é regularização. Essa, do prédiozinho, por exemplo, que serve para alugar para qualquer empreendimento, então ele é regularização do imóvel que está irregular. A culpa é do prefeito? De jeito nenhum. Os prefeitos anteriores não têm culpa, porque a lei já existia. Então, foi eu que construí errado, se o prédio é meu, eu que tenho que arcar com a minha responsabilidade. Então, eu tenho que ter a hombridade de assumir, o problema é meu, vou regularizar. Pronto, beleza, vou regularizar. Mas eu posso regularizar sozinho? Não, você precisa de um engenheiro, de um arquiteto ou de um técnico de edificações, é possível, conforme o tamanho e a complexidade do prédio. E o que está utilizando lá dentro. Para começar, você tem que ter licença de bombeiros, né, Eduardo? Porque, gente, é vida que vai estar ali. Então, você tem que ter a licença de bombeiros antes de entrar com a gente. Ou, pelo menos, o protocolo nos bombeiros, que enquanto corre o processo, sai o definitivo do bombeiro. Porque, às vezes, o bombeiro pede para adequar a iluminação, saída de emergência. Gente, tudo isso é para preservar vidas que estão dentro. Aí, o prefeito fez uma lei ano passado, foi até 31/12, o pessoal não regularizou, e agora mandou outra hoje para a Câmara. Então, o prefeito, não é que o prefeito não quer regularizar, o prefeito não está com dó do pessoal por causa do Covid, imagina. O prefeito também é empresário. Então, ele nos mobilizou, nos deu ordem para que criasse uma nova lei, nós estávamos com ela tentando não ferir uma lei maior, né, Eduardo? Porque tudo isso nós precisamos estudar bem, para que não deixe processos para o prefeito e nem para os técnicos que vão assinar esses laudos. E aí, agora, uma outra saída foi encontrada, mas precisa do técnico responsável fazer uma análise do prédio e assegurar que aquele prédio está correto. Então, o empresário, o dono do prédio, ele vai ter que contratar uma mão de obra para fazer um laudo ou o projeto inteiro e já entrar definitivo, e aí cabe a nós fazermos a licença de habitação, ou seja, o ABITS, para que ele consiga o licença de funcionamento, o alvará de funcionamento. Tudo isso, gente, é linkado, não é a prefeitura só. Para abrir um empreendimento, ele tem que entrar no site da Receita Federal, aí a Receita começa
pedir o que é correto. Isso é a nível de Brasil. Não é Vilhena que está inventando isso, não é uma lei nova, não, é muito antiga. Então, precisa, vocês empresários que estão com problema de regularização, procurem um profissional, preparem o projeto, nos mande lá. E aí, caberá a nossa responsabilidade em atender vocês desde que o projeto esteja correto. E vale ressaltar que o empresário que está alugando o ponto tem que provocar o proprietário do imóvel a fazer isso, né? Então, o correto é o empresário, na hora que ele vai alugar, ele já procura, tem habite? Não, então ele vai para outro, porque senão ele não vai conseguir. Porque, às vezes, também o empresário ele é meio resistente. Agora, a culpa é minha que ele construiu irregular? A culpa é do prefeito? Não. Ele precisa regularizar. Ah, mas eu já vou entrar, eu tenho que pagar o ISS da obra. Isso é uma lei federal, gente, não é a gente que criou. Não é uma lei de agora, né, Eduardo? É uma lei antiga. Precisa pagar o ISS da obra. Por quê? Isso quer dizer que ele protegeu os funcionários que estavam trabalhando na obra na época. Porque é tudo impacta em cima de segurança do pessoal que trabalhou. E por aí vai, né? Então, o pessoal sabe o que tem que fazer. E nós estamos lá à disposição. Então, primeiro passo, o empresário, assim que passar essa lei na Câmara, eu acredito que a próxima Essa lei agora ela vai prorrogar o prazo de novo? Vamos prorrogar novamente, mas como a outra não deu resultado, agora nós estamos pedindo para o proprietário assinar um termo de responsabilidade também. Senão, não adianta. Porque do tempo que tem prorrogado e não resolve, e aí o proprietário... Tem muitos imóveis nessa situação? Tem um pouquinho em Vilhena. A gente não tem como precisar tudo, porque até então, se o imóvel não existe para a gente lá, nós não sabemos nem precisar. A gente não consegue computar com, mas tem 10 mil imóvel? É provável. Tem 5 mil imóvel? Também é provável. Só vamos saber na hora que eles conseguirem lá. Porque às vezes tem o IPTU, mas é o IPTU de uma casa. Nós recebemos esse dia um processo de regularização de um prédio X aí, que era da época que tinha casinhas. Então, tinha uma casinha lá, o proprietário comprou um terreno, depois comprou outro terreno, fez um prédio gigante, e para nós lá só tinha uma casinha. Era só uma casinha. Quando chegou, mas tem um prédio dele? Todo mundo sabia que tinha, vamos assim dizer, né? A gente passa lá e vê o prédio. Mas estava regularizado. Não estava. Tinha uma casinha pequena, aí até então, quando apresentou-se, tinha um prédio enorme lá, que precisou todo um trabalho, né, Eduardo, um trâmite para regularizar. E isso demanda tempo. Tempo de análise, tempo do empresário arrumar a documentação e tempo da nossa equipe técnica fazer as análises corretas. Quer complementar alguma coisa, Eduardo? Esse tempo acaba prejudicando a implantação da empresa aqui, do representante no ambiente, né? Eu acho que é isso, e a questão das construção nova demora quanto tempo? Eu escuto muito corretor de imóvel falar que está demorando conseguir pegar o dinheiro deles, viu? Nosso engenheiro que estava de férias, né, acabei assumindo mais uma carga na secretaria para poder agilizar o máximo que pode. O que acontece? Quando você apresenta o projeto para análise, ele precisa ser... Ele tem uma lei que rege, que é a 125 de 86. Né? Então, toda a parte da engenharia ela vai ser analisada por essa lei. E existe a possibilidade do projetista que está apresentando o projeto, ele erra, né? Uma coisa que é exigente. Muitas vezes, assim, a sala aqui, por exemplo, teria que ter uma janela de 2 metros quadrados. Aí essa janela está com 1,98. A gente faz a conta, só cita para o profissional que essa janela está menor do que a prevista, mas não impede de aprovar o projeto dele. A gente só cita. Agora, por exemplo, um quarto de dormir, que é uma área de área permanente que a gente considera, esse quarto tem que ter no mínimo 8 metros quadrados. Se você vier com 7,56, você acha que o engenheiro analista vai aprovar? Não, porque o mínimo é 8 metros quadrados. Ele está determinando que é uma área de permanência prolongada, onde você vai botar um filho seu. Então, esse cálculo foi feito lá em 86 e ela rege até hoje. Então, por isso que tem certos projetos que a pessoa dá entrada, olha só o que acontece. A pessoa dá entrada, a gente pega para analisar, porque deve demorar uma semana para chegar até a gente, né? Passa por várias secretarias. Quando chega, vamos supor que só existe um. Essa pessoa dá entrada, recebemos lá na secretaria, começamos a analisar. Quando a gente analisa e relata a pendência, como era físico antigamente, a pessoa tinha que voltar na secretaria, que a prefeitura não entra em contato, né, para poder apresentar a relação, e o proprietário ou projetista é informado daquelas pendências. Né? Só que muitas vezes eles demoram 3, 4 meses para vir perguntar se tem alguma pendência no projeto.
Aí a gente ouve isso, vocês estão demorando demais para analisar. Mas quando ele vem, a casa está pronta. Se era alvará de construção nova, como é que ela poderia ter sido iniciada sem aprovação da gente? Então está tendo esse desencontro aí, né? Então muitas vezes só chega a parte final, aquela história de sempre, né? Os meios justificam, né? Então muitas vezes as reclamações chegam que a prefeitura está barrando. Tá, porque aí ele vai ter que ter o tempo dele de consertar o projeto e reapresentar. Entendeu? Teve uma situação de um conhecido nosso aí que ele fez uma casa que tinha que ser o limite de 60 metros, ele fez com 64, não sei o quê, 4 metros quadrados a mais. Só pelo fato de ele ter fechado a área de serviço dele, deu esses 4 metros. O que eu falei para ele? Você não vai quebrar a sua casa, você só vai quebrar essas 2 paredes para isso aqui ficar aberto, porque pela projeção não conta, né? Aí você desceu para os 60 metros, aí aprova a casa. Uma coisa simples, não precisou derrubar a casa dele. Mas só que o problema maior que a gente está enfrentando é o quê? Os afastamentos, que é previsto em lei, no zoneamento do bairro, foi aprovado assim. Aí os construtores estão pegando 15, 20 centímetros e encurtando o corredor. A frente é 4 metros, aí cai para 3,80. Não, gente, se está escrito que é 4, vai 4. Né? Por que está encurtando? Né? Então, essas infringências, o projeto fica lá esperando a correção, e a prefeitura leva a fama de que está demorando. Ok, quero agradecer então aqui a presença sua, Sueli, do Eduardo também, dizer que nós estamos sempre à disposição. Obrigada, gente, obrigada. E qualquer hora que precisar para informações, nós somos hiper transparentes. É só chamar que nós estaremos aqui. Okay? Inclusive, você estava passando a cola para mim, né? Viu? Do loteamento, né? Viu? Que é da gestão Marlon, eu não esqueci, não. Não sei se é do Marlon, mas é gestões Marlon. De prefeitos anteriores. Cidade 1 e 2, Jardim 1 e 2. Cidade que é Jardim aquela 1 e 2 cratera, é antiga. que é aquela cratera, inclusive, no projeto do loteamento, era lotes a serem vendidos, tinha em cima daquela cratera, né? Ali antigamente foi um lixão, ou seja, não poderia nem ter um loteamento por perto. Mas, enfim, sobrou para a prefeitura e para o prefeito Eduardo resolver o problema agora. Estamos resolvendo já. O problema está grave lá, hein? Porque toda hora chove, só vai resolver, gente, para quem mora lá, um pouquinho mais de paciência, porque tudo que a gente está fazendo, a água está detonando. Então, nós estamos fazendo paliativo para não ter mais casas correndo risco. Foi afastado 3 famílias, foi feito um aluguel rapidão, colocou essas famílias já em... É difícil tirar, as pessoas não querem sair, tem que acionar a Defesa Civil, isso tudo, nossa equipe trabalhou muito junto com a CEMOSP e com a Secretaria de Ação Social, porque acho que até veio aqui a secretária, né? Então, é muito difícil as pessoas saírem do seu local e abandonar. Então, essa cratera será resolvida com pavimentação de 2 ruas ali por ordem do prefeito, e nós já estamos com o projeto em fase final já, mas tudo ocorreu agora, porque na realidade quem tinha que ter pavimentado era o dono do empreendimento. Eu vou aproveitar aqui, eu não sei nem aqui se você pode falar ou não, mas eu vi uma matéria hoje, soltaram uma matéria falando a diminuição da frente dos terrenos para 5 metros. Isso já está tramitado na prefeitura? Eu olhei aquilo ali e falei, mas da onde que surgiu aquilo ali? Não, mas vamos estudar. A nossa Secretaria de Planejamento, mas por um acaso eu também sou analista dessas partes de loteamento, da infraestrutura, né, pavimentação, trânsito e sinalização, além de água, luz, todas elas. O que acontece? Eu fiquei até surpreso quando eu vi desse site que eu, vou ser bem honesto, eu não conhecia ele, mas nem lembro o nome, desculpa. Eu também não lembro, caso a gente recebe... Me desculpem os... E aí quando eu vi um negócio de frente de 5 metros, me chamou a atenção, eu fui ler a matéria, então, né? Eu peço desculpa aos donos do site, né? Não é por negligência nem nada, mas é por não conhecer mesmo. Mas assim, pelo menos não chegou até a gente. Eu não tenho conhecimento desse loteamento. O mínimo hoje é 8, né? A gente tem de 7,5, 8 para cima, né? Na verdade, os lotes, por lei federal, são 125 metros quadrados. Então, parece que vai fazer 5 por 25, justo, para dar os poder... 125. Justamente. Mas assim, um loteamento completamente feito com lotes assim de fachada, né, testada de 5 metros, vai ser bastante complicado. Vai ter uma situação bem negativa para o município, né? Porque quase não entra um veículo. Né? Fica complicado a aprovação de um projeto desse, mas ainda não chegou, pelo menos não chegou oficialmente, não chegou oficialmente nada a gente não tem nada. Pois é, eu vi não hoje tem pela registro. manhã essa daí. O pessoal fala de 125 metros quadrados, e aí acham que a testada do terreno vai ter 5, então não sei.
É possível isso? Sim, é previsto em lei. Agora, se a pessoa vai construir um predinho, alguma coisa, vai fazer garagem embaixo, ele tem que saber que ele vai ter que fazer alguma coisa aérea, né? E não só, né? Eu confesso que eu estou assuntando para construir vai... a minha, e aí eu andei já vendo lá uns negócios de 5 metros de frente, projeto de lei, e eu olhando assim, falava assim, meu Deus, como é que fica 5 metros? Então, mas nós aqui vilenenses mas aí faz uma tripa, né? Faz uma tripa e sobe 2, 3 andares, literalmente. É legal, né? é legal. Como ela falou, existe a legalidade, beleza, mas o que vocês, proprietários de terrenos que têm uma testada muito curta, vocês têm que lembrar a ventilação e iluminação da casa de vocês. Porque um terreno desse tamanho, o que você constrói? Aí seria aqueles apartamentos lá do Japão, né? Você só está usando para entrar e dormir mesmo, tomar banho e voltar para o trabalho. Seria uma cidade polo, cidade só de dormitório, né? Que a gente vai chamar uma questão. Porque fica bastante desconfortável, né? Eu vou perguntar para o Eduardo aqui uma opinião. Não está na hora da gente começar também uma verticalização melhor da cidade? Eu penso que até demorou, né? Mas aí esse mito, eu sei como engenheiro, e esse mito que dizem que a terra era nossa, que não dá para fazer prédio? Olha, o único prédio alto bastante que a gente tem aqui na cidade, que é o do Morena ali, que a gente chama, né? Ele tem, acho que 13 pavimentos, né? Isso. Então, nós fizemos, a empresa da época, fez uma fundação bastante considerável, acho que chegou a 11 metros de profundidade, para poder dar estabilidade para a edificação. Porque eu até brinco na hora que eu vou explicar para os pedreiros que estão construindo alguma casa, fica até a leva para todo mundo aí. Até o fato de você ter um quebra-molas na frente da sua casa e ela não for feita com qualidade prevendo, o carro que passa ali, um caminhão do lixo que passa ali, bate no quebra-mola, treme a sua casa, ela trinca. Aí muitas vezes você vai falar que foi, não, o cara fez errado. Fez errado sim, porque a fundação tinha que estar um pouquinho mais para baixo. Porque quando é uma fundação rasa e ela está muito superficial, ela sente a vibração do solo, adivinha? Tijolo trabalha, a viga trabalha, a janela quebra. Aí muitas vezes rachaduras surgem por causa disso. Então, aí é o que eu queria até aproveitar e falar assim, até mesmo para a regularização da sua residência, contrate um profissional que vá lá, faça toda a medida da sua casa, fotografe ela integralmente, não é só a foto da fachada, dos fundos, né? Não. Eu tenho que mostrar teto, parede e chão, de todos os ambientes, para poder fazer um laudo relacionando que está tudo íntegro, que isso protege tanto o profissional, quanto o proprietário, quanto a prefeitura. Né? Porque numa incidência de alguma avaria, algum acidente, temos os registros lá. Só um alarmezinho, um alerta, com referência ao bombeiros, que foi dito pela Sueli para os pontos comerciais, até voltando para a questão do habite. Quando é regularização do prédio, o sistema de prevenção, se for exigido no bombeiro, que eles exigem, que eu acho que são área de 750 metros para cima, tem que ter proteção, né? Que é hidrante, depende do sistema. Áreas grandes, além da aprovação do projeto do bombeiro, a gente tem que ter aprovação da implantação desse projeto. Né? A prefeitura só vai emitir o habite se tiver o certificado do bombeiro dizendo que testou o sistema. Ou seja, a pessoa tem que implantar. Tá? Então, muitas vezes, quando é o alvará de construção para obras comerciais, a gente só pede a aprovação do projeto. Mas para receber o habite, é a aprovação da implantação desse projeto no bombeiro. Tá? Então, tem uma pequena diferença que todo mundo precisa entender nessa quesita aí. E só lembrando, a nossa lei é de 86, mas o acidente da Boate Kiss foi bem depois. Né? Então, assim, o Brasil inteiro se tornou mais exigente na questão de emissão do habite após aquele lamentável acidente lá. Tá ok. Obrigado, Sueli. Obrigado, Eduardo. Nós vamos para um intervalo comercial e já voltamos com o Bronca Livre.